Estamos no ar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Menian, falo em nome do FOPEX, Fórum Permanente de Culturas de Sorocaba. O FOPEX é um espaço suprapartidário em que buscamos discutir sobre as políticas públicas relacionadas à cultura em todo o âmbito cultural da cidade. A gente está aqui organizando as sabatinas, né, com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Sorocaba. Hoje nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o professor Flaviano, que é professor da FATEC, economista e advogado, mestre em economia política, doutorando em ciências ambientais na Unesp e foi secretário da Educação de Sorocaba. Além disso, é muito importante dizer também que nós convidamos para a ocasião das sabatinas movimentos importantes aqui da cidade, então estão inclusos, além do próprio FOPEX, né, de representantes do FOPEX, o coletivo Floresta Cultural, o movimento antirracista, o Comitê de Direitos Humanos e Cidadania, CONDUC, o movimento feminista, Povos e Comunidades, e a ATS, Associação Transgêneros de Sorocaba. Então, a gente tem aqui hoje Samir representando o FOPEX, Silvia Souza representando o Floresta Cultural, Yasmin representando o movimento antirracista, Fina Tranquilin representando o CONDUC, Lucinda Silveira, representando o feminismo, povos e comunidades, Thomas, representando a ATS. Vale a pena ressaltar também que não é só no voto que a gente participa, né, dessa construção da democracia, então é muito importante a gente estar aqui e conhecer um pouco mais sobre as propostas de cada candidato e também nessa organização coletiva, né, popular, que é tão forte. Então, vamos começar a primeira rodada. Então, desejo uma ótima noite para todo mundo, minhas boas-vindas também. Para a gente começar, vou chamar aqui o Samir do FOPEX para trazer a primeira questão. Lembrando que, antes de você começar a falar, Samir, deixando claro as regras, a gente tem 1 minuto e meio para as respostas, para as perguntas, aliás, e 3 minutos para as respostas, tá bom? Ok. Bom, boa noite a todos, todas, todes. Boa noite, candidato. Vamos, então, como a gente tem pouco tempo, vamos direto ao assunto. Né? Meu nome é Samir, sou integrante do FOPEX, sou ator, diretor, palhaço aqui na cidade de Sorocaba. Representando o fórum, então, a gente sabe que a gente é de conhecimento, imagino que o senhor saiba que a gente vem tendo uma redução considerável do orçamento da cultura nos últimos anos. Né? Cada ano vai diminuindo mais. E para ano que vem a gente teve uma redução maior ainda, com um orçamento que, se a gente tirar metade da verba dos funcionários, mais uma outra parte que vai para a Fundec, não sobra, bem dizer, nada para toda a cultura de Sorocaba, que é uma cidade grande, mais de 650 mil habitantes. A gente, esse ano, não teve nada em relação à cultura, por causa da pandemia. A gente sabe que o orçamento da cultura acabou sendo transferido para a questão da saúde. Se a gente se manter com esse orçamento, ano que vem a gente vai não ter cultura novamente. A minha pergunta para o senhor é: quais os mecanismos para o financiamento da cultura, além do orçamento que está previsto, que o senhor tem no seu governo? Que mecanismos o senhor pretende utilizar para esse financiamento da cultura? Primeiro, eu queria agradecer o convite, me sinto honrado de poder participar desse movimento, desse fórum do FOPEX, todas as demais entidades. Eu tenho um reconhecimento, um apreço muito grande, e vocês estão de parabéns pelas atividades. Tá? Também não vou me estender porque o tempo é curto, né? Vou direto à resposta. Essa questão orçamentária é extremamente grave. Eu posso falar que eu conheço bem o orçamento da prefeitura, até por minha área de formação, economia, e também por já ter atuado na prefeitura, e eu estive sempre muito próximo das áreas de cultura e das áreas de esporte e saúde. Tá? Então, a gente conhece com uma boa profundidade a situação da prefeitura, como funcionam as questões das verbas. A cultura sempre foi muito prejudicada. Eu posso dizer que, quando estive lá, porque, só para explicar rapidamente, eu fui cedido pelo governo do estado, atendendo um pedido, né, do prefeito à época, entre 2013 e 2016,
e eu fui cedido para trabalhar em áreas técnicas da prefeitura. Como assim trabalhei, entendendo a Secretaria da Educação como uma área técnica. A gente teve uma articulação muito grande, né? Na época começou com o professor Simões, depois com a Jaqueline, que foram meus colegas, amigos de faculdade da Universidade de Sorocaba, com quem eu tenho uma grande afinidade, e a gente sempre trabalhou em conjunto. Quando eu falo trabalhar em conjunto, a gente já sabia da realidade, da cultura, uma dificuldade de se conseguir colocar mais verbas, querendo ou não, saúde e educação, elas estão tomando hoje 65% da receita da prefeitura. São áreas também bastante sensíveis, mas eu não gosto de hierarquizar essas áreas. Eu entendo que todas as funções públicas, elas são essenciais dentro, né, da atividade do poder público, ainda mais no municipal. Então, essa carência de verbas a gente tem que buscar, de um lado, né, uma contribuição maior de todas as secretarias e todos os secretários. Eu posso dizer que a gente fez isso, foi uma luta muito grande, a gente fez gestão nos contratos da educação para reduzir despesas e conseguir remanejar mais verbas. Então, dentro da própria prefeitura, em que pese a queda das receitas, que não está sendo muito maior do que a gente enfrentou em 2015 e 2016, aliás, está praticamente igual, e foi até numa situação mais adversa, no sentido da dinâmica de todos os projetos que estavam acontecendo, a gente teve que fazer um trabalho muito grande. Então, a gente traz essa experiência de atuar com muita escassez de recursos e trazer esse recurso a partir das verbas próprias da prefeitura. Temos que incentivar mais, através de outras políticas da prefeitura, do meu ponto de vista, trazer as empresas aqui de Sorocaba, né, porque elas têm muitas demandas perante a prefeitura, de investimentos, pedem contrapartidas, e a prefeitura também tem que incentivar as nossas empresas, dentro de toda a legislação que existe. Já deu? 30 segundos. Tá. E a gente tem que incentivar essas empresas, então, nas várias leis culturais. E também amplificar, né, a captação de recursos do governo federal e outros fundos que existem, inclusive internacionais. Mas o grande exercício para ter a liquidez imediata e a rapidez vem, né, da próprio orçamento da prefeitura, que tem que ser melhor remanejado, e aí é um momento de tensão que a gente tem que resolver e compreender tudo isso. Obrigada. Obrigada, Samira. Obrigada, candidato. Agora eu passo a fala a Silvia Souza, da Floresta Cultural. Por favor, Silvia. Boa noite, candidato, professor Flaviano. Boa noite, Silvia. É um prazer estar com vocês, dando a cidadania. Boa noite. Nessa sabatina, né? Para que as pessoas tomem ciência de quais são as propostas que os candidatos têm para a cidade. Primeiro, eu gostaria de apresentar o que é o coletivo Floresta Cultural, caso o senhor não o conheça. Nós somos uma entidade civil que vem se construindo ao longo dos últimos 4 anos na cidade, e tudo começou com um olhar que as pessoas começaram a ter, principalmente vizinhos, para uma área de floresta, uma floresta urbana que nós temos aqui. Mas, na verdade, o nosso propósito, ele, obviamente, ele vai além, né, da preservação desse fragmento florestal. Mas, tendo em vista o histórico recente do fragmento, que ele vem sendo impactado pela especulação imobiliária, e como o senhor cita no seu plano de governo, as operações urbanas consorciadas como um mecanismo para minimizar, para fazer o diálogo, né, com os setores de empreendedorismo imobiliário na cidade, e também como tem essa questão do que já ocorreu aqui nessa floresta. 15 segundos, Silvia. Da sua legislatura em relação à preservação de alimentos florestais, tendo em vista a importância socioambiental que eles têm, inclusive diante das crises que o senhor também cita no seu plano de governo, como, por exemplo, a crise de mudanças climáticas, a crise da água e tudo mais. Bom, Silvia, eu agradeço. Eu não conheço o coletivo Floresta Cultural, assim, né, já tinha ouvido falar,
até uma das nossas grandes engajadas falou muito bem de vocês, que é a Júlia Almeida. Na verdade, esse fragmento é um fragmento de Mata Atlântica, né, que a gente tem, não é esse que vocês estão defendendo? Sim. Tá? Ele é muito importante, inclusive a gente consegue entender, visualizar, infelizmente, eu sempre critiquei isso, lá da prefeitura, o corte do morro que estão fazendo, né, uma coisa absurda. Eu posso dizer, quando passei pelo núcleo de planejamento, nós atuamos muito fortes na revisão do plano diretor, junto com o professor Vidal, por exemplo, e a Jussara, a gente aumentou as áreas de preservação permanente, a gente teve uma briga muito grande pela questão ambiental. Tanto que foi para a Câmara destruiu o projeto, depois, na Justiça, o Tribunal de Justiça reverteu, porque não havia fundamento, era só a especulação imobiliária. Quando a gente fala de operações urbanas consorciadas, elas são áreas já pré-definidas no plano diretor, e são áreas mais centrais. A região, por exemplo, relacionada ao aeroporto, a estação ferroviária, a indústria ali na marginal, são questões muito específicas, já consolidadas em termos urbanos, né? E a gente vai trabalhar nesse ponto dessas operações. Claro que essas operações elas podem trazer recursos, mas o nosso grande foco é justamente proteger ainda mais todos esses fragmentos, não só de Mata Atlântica, mas de Cerrado, em Sorocaba. A gente tem uma área de transição nossa na área do Cerrado. Eu faço doutorado em Ciências Ambientais, a gente discute todas essas questões. Nosso plano, nós procuramos fazer um plano bastante inovador no nosso plano de governo, trazendo diagnósticos e pontos, né, e métricas com relação aos problemas que nós temos, né? Então, ele é um plano que, inclusive, se comunica nas várias áreas. Eu estou na cultura, remeto à educação, da educação à cultura e assim por diante. Então, a gente tem que ampliar essas questões ambientais. Eu tenho falado muito que esses loteamentos, né, por exemplo, a proposta de aumentar o lote de 150 para 200 e aumentar a testada, para que a gente possa ter uma árvore na frente, pelo menos, né, foi uma proposta que eu falo com muito orgulho que fiz. Né? E a gente sustentou com parecer que depois não conseguiram derrubar, felizmente. Porque tem várias outras implicações para aumentar a permeabilidade da nossa cidade. A gente tem que ampliar muito, né, tá no nosso plano, a questão da arborização da cidade. Sorocaba tem uma baixa taxa de arborização, então nós temos grandes desafios. E esses empreendimentos, né, nós temos que já mapear melhor essas áreas dentro do nosso plano diretor para conseguir fazer com que elas tenham ainda maior proteção. Por outro lado, esses empreendimentos, né, a gente tem que ter uma rapidez maior da prefeitura, né, através da Secretaria do Meio Ambiente, para colocar, né, quais são os limites possíveis, né, com relação a essas matas. Agora, se essa mata já é uma mata importante, seja de Cerrado, seja de Mata Atlântica, fragmento, a gente tem que proteger e buscar outras formas. Ali não pode. Eu realmente já tenho grandes brigas por causa dessa invasão no meio ambiente, a gente tem que segurar isso daí. Eu confesso estar assustado com a autorização que foi dada, né, com relação a esses empreendimentos na região ali. Obrigada, Silvio. Obrigada, candidato. Vou passar agora a próxima questão. Do movimento antirracista, Yasmin, por favor. Boa noite, candidato. Sou Yasmin Castro, representante do movimento antirracista de Sorocaba. Uma das pautas que mais tange o povo preto é a questão do uso excessivo de poder pelos órgãos de segurança pública. A articulação citada no seu plano de governo com a PM e a Polícia Federal planeja cobrar dos casos de assassinato dos jovens negros de periferia em ações policiais, como, por exemplo, o caso do menino Dinho, que está parado e que compete ao governo estadual. O senhor tem planos diretos para evitar essa problemática? Eu já vou direto à resposta, Yasmin, obrigado, parabéns pelo movimento. A gente sabe que a grande parte das mortes dos nossos jovens e a ação policial recai sobre os negros, né? Isso é uma questão absolutamente inaceitável, a gente não pode trabalhar com isso. Nós estamos trazendo para o nosso plano trabalhar mais com inteligência e trabalhar mais com sentido humano, com respeito às pessoas. A gente tem que avançar muito nesse sentido, mas muito mesmo. Também no nosso plano a gente articula isso na área de cidadania, tá bom? Tá? As questões raciais, elas estão abordadas também na nossa área de cidadania. Como eu falei, tem que integrar todas essas áreas e é um absurdo. Eu posso dizer para vocês que dentro dos meus estudos, o primeiro que teve aqui em Sorocaba, em que a gente já faz um mapeamento
da população dos negros, dos pardos e todas as etnias por micro-região, eu que fiz, né? A partir de 2014, com os microdados do IBGE. Então, a gente tem levado essa informação para vários coletivos, para várias situações, de forma a compreender melhor. Sorocaba, a população negra, vou arredondar o número 2010, 5%, 4,5% é população negra e outros 20% são os pardos, né? Então, a gente tem um quarto da nossa população com esse perfil que sofre um alto preconceito, né, de todas as ações. Eu falo não só da polícia, mas de várias outras áreas, né? É realmente grave isso, o que acontece. Eu posso falar com bastante humildade, né, que o nosso plano, nós temos aí um dos grandes líderes dos estudos das africanidades, que é o professor Ademir Barros, né? Ele colabora com a gente também com relação ao nosso plano. Nós trouxemos isso, trabalhar de uma maneira mais intensa nas nossas escolas. Toda essa abordagem também é fundamental para que a gente tenha uma verdadeira ampliação. Sorocaba, infelizmente, ela é uma cidade que carrega muito preconceito, tá? Em várias áreas. Obrigada, candidato. Vamos então à próxima pergunta. Fina Tranquilin, do Conduc, Comitê de Direitos Humanos e Cidadania, por favor. Boa noite a todas, todos e todes. Boa noite, Flaviano. Obrigado. Boa noite, Fátima. Satisfação. Bom, eu estou presidente do Conduc, né, e o qual tem o objetivo de fiscalizar e denunciar as violências contra os direitos humanos. Bom, sabemos que a educação para todas, todos e todes é um direito salvaguardado pela nossa Constituição, assim como é um direito humano. Sorocaba, nos últimos anos, vem sofrendo um total desmonte da educação em todos os níveis, sendo necessário até CPI da educação. Temos também o agravante da evasão escolar e, nesse momento da pandemia, ela será ainda maior. Então, eu te pergunto, como o senhor pretende resolver a evasão escolar em meio à pandemia, principalmente do ensino médio, e como o senhor pretende acabar com o crônico problema de déficit de vagas em creches? Fátima, né? Fátima, obrigado pela pergunta. Eu preciso ser sempre muito realista com vocês. Nós não temos no ensino médio, na rede municipal, a competência legal para a atuação, tá? Então, está na LDB, artigo 11, isso era uma questão séria que tinha em Sorocaba, estava absolutamente irregular a oferta, absolutamente desigual também em Sorocaba, e que eu enfrentei muito preconceito também e muita agressão para que a gente pudesse, né, e isso dentro da própria educação, todos os supervisores de ensino, diretores entendendo que a gente não podia estar atuando e, além de tudo, oferecer um ensino médio com uma baixa qualidade, né, e em alta desigualdade, porque somente 2% do alunado de Sorocaba poderia estudar em quatro escolas municipais. Então, esse era um ponto bastante sério. A evasão escolar hoje, no ensino médio, eu acompanho todas essas métricas, ela se acentuou nos últimos anos, de 10 anos para cá, é grave, porque a gente tem uma questão muito séria desse jovem, né, principalmente que ele quer buscar a sua renda, a independência, ele acaba saindo da escola e vê no mundo aí fora outras oportunidades, tá? Isso é uma questão séria. Entendo que a Prefeitura deve, sim, articular junto com a Secretaria de Estado da Educação mecanismos para a gente compreender, e aí está ligado à nossa política da juventude aqui em Sorocaba, tá? Então, essa política da juventude, nós temos a proposta de realizar a primeira conferência municipal da juventude, para escutar efetivamente os nossos jovens e construirmos uma política municipal para a juventude, né? Não dá para você criticar o pancadão sem entender o que está acontecendo com esses jovens, né? Não dá para olhar o pancadão de uma maneira absolutamente, no meu ponto de vista, preconceituosa e confundindo todas as estações, né? É um momento, um tempo e espaço na vida dos jovens, dentro da nossa contemporaneidade, que a gente tem que compreender e buscar soluções para tudo isso, para todas as manifestações. Voltando para a educação, então, no ensino médio, a gente tem que buscar essa articulação com várias outras políticas, não é nem tanto pela Secretaria da Educação, mas são as demais secretarias da Prefeitura, para entender essa dinâmica. Nós temos, ao lado da evasão, também já uma diminuição do público jovem entrando no ensino médio.
né, que a gente tem que abordar. A oferta do ensino médio ela está muito mais concentrada no noturno, começou a ampliar um pouco a vaga integral. 30 segundos, candidato. Ai, você me assusta. Então, a gente tem que ir muito a fundo, né? E das vagas em creche, tá? A gente tem uma questão séria. Eu participei de todo o planejamento das vagas de todas as creches, desde 2014 até hoje, com mapeamento, entendendo onde nós tínhamos déficit, onde caminhava, né? Mandamos esses projetos para o FNDE, para o FDE, várias dessas creches que foram inauguradas, estão sendo inauguradas em cima disso, e saímos de um déficit em creche da ordem de 10 mil vagas agora para 2, 3 mil. Falta um esforço muito pequeno agora para a gente conseguir ter um atendimento praticamente universal aqui em Sorocaba para isso, e daí eu vou falar evitando a terceirização, que é um outro problema para a gente discutir numa pergunta que quem sabe vem aí. Obrigado, Fátima. Obrigada, candidato. Obrigada, Fina. Próxima pergunta, então, do Cinda Silveira, do Feminismo e Povos e Comunidades. Olá, boa noite, candidato. Boa noite a todos, todas e todes. Eu gostaria de agradecer a participação aqui. Infelizmente, hoje também não teremos representação dos povos indígenas. Candidato, a nossa pergunta, ela tem um viés, né, direcionado às diferentes culturas que hoje compõem Sorocaba, né? Com a chegada da UFSCar, chegaram também diferentes povos de diferentes etnias, e isso faz com que a gente tenha uma pluralidade étnica na cidade, né? E aí a gente gostaria de saber como você pretende trabalhar com as leis de incentivo à cultura, porque hoje a gente sabe que a LINC, né, tem um modelo extremamente excludente, né, não é acessível para os povos indígenas, nem para as outras comunidades, né, isso torna o acesso a essas leis mais difícil. A gente queria entender quais seriam as suas propostas para tornar a LINC e outras leis de incentivo à cultura mais inclusivas. A LINC ela tem que ser mais inclusiva. Eu entendo que ela já não conseguiu abranger mais, né, de um ponto de vista, por causa da verba que já é pequena. Então, a gente tem um desafio de aumentar essa verba. E outro desafio, sem dúvida, ela tem que ser bastante plural. A LINC tem que ser muito plural, tá? Abrangendo todas as manifestações culturais. Então, isso, no meu entendimento, é fundamental. Mas o grande exercício, esse compromisso dela ser plural e aberta, atender procurar atender a todas as demandas, tem que existir. Agora, eu tenho que, como foi na primeira pergunta, caçar recursos para a gente aumentar toda essa verba, que hoje é ínfima, né? Ela é ínfima, então a gente vai ter que buscar mecanismos, não só de trazer recursos de fora, de fundações, mas dentro do remanejamento aqui do orçamento. Como eu falei, eu já participei desse processo, ela depende muito da vontade política e também, né, como eu disse, é uma questão de tensão dentro da prefeitura. Quando a gente tiver um orçamento efetivamente conversado com a sociedade, conversado com as nossas áreas, e uma compreensão maior, né, de áreas aí que levam grande parte do orçamento, a gente consegue distribuir melhor. Eu entendo que falta muita integração, como eu disse, tanto da área da saúde, da educação, da cultura, do esporte, da cidadania. Essa integração é muito baixa, no meu ponto de vista, dentro da prefeitura. Quando a gente fala de um governo matricial, é buscar essa integração para a gente até conseguir capitalizar melhor, né, que no melhor sentido da palavra, os resultados para a sociedade e, sobretudo, as verbas para que a gente tenha uma lei de incentivo à cultura ainda mais forte. Eu nasci na cultura, no sentido de que, claro, meu braço de manifestação foi a música clássica no violino, que eu estou enferrujado, né, estou me cobrando muito nisso, mas, por exemplo, a Orquestra Sinfônica de Sorocaba nasceu da Escola Municipal Getúlio Vargas, né? Orquestra Infanto-Juvenil da Escola Municipal Getúlio Vargas, que começa lá em 78, eu comecei naquela época tocando flauta doce, fui para o violino, quer dizer, era uma verba que estava dentro da educação que ela está trabalhando com a cultura. Então, a gente tem que ser muito criativo, efetivamente, para conseguir avançar. Mas a questão da pluralidade, né, da abrangência, vamos dizer, de todas as manifestações culturais, isso é fundamental, né? Nesse ponto, como vocês não abrem mão, a gente tem que corrigir esses erros
que estão na legislação e contamos com vocês para apontar tudo isso, tá? Aliás, no meu plano eu coloquei, né, conseguir mais verbas, fazer acordos com o Ministério Público para TACs, que a gente possa levar verbas também para essa área, mas existem alguns caminhos que dá para a gente irrigar mais recursos, né, e ao mesmo tempo fazer os ajustes para que a lei seja justa. No tempo, candidato. Terminei. Próxima pergunta é Thomas, da ATS. Por favor, Thomas. Bom, boa noite a todos, a todas e a todes. Vocês me ouvem bem? Eu sou o Thomas, estou aqui representando a ATS, que é a Associação Transgêneros de Sorocaba. E a minha pergunta para o senhor é a seguinte. Em 2017, a ATS promoveu um cursinho preparatório para o vestibular. Ele era voltado para pessoas trans. Visto que essa população ela tem uma alta taxa de evasão escolar, onde cerca de 80% das mulheres trans e travestis elas não conseguem concluir o ensino básico. E apenas 0,02% elas estão dentro das universidades. Isso são dados da ANTRA. Entendendo essas dificuldades e as fragilidades dessa população em ingressar e permanecer no sistema de ensino, o senhor tem alguma proposta ou algum projeto voltado para garantir a permanência estudantil e a capacitação dessa população para que ela possa futuramente ingressar no mercado de trabalho, assim como garantir também a segurança e os direitos delas dentro desses ambientes? Thomas, obrigado, parabenizo a ATS. Quero falar que hoje à tarde eu fui o único candidato a prefeito, porque os outros mandaram assessores, que esteve na Secretaria de Cidadania, com a Vivian Machado, tá? Onde eu assinei o termo de compromisso, tá? Da pauta da Comissão Municipal dos Direitos LGBT. Eu entendo que isso é fundamental, né? Que a gente tem que avançar. A questão da compreensão, né? De toda essa pauta LGBT, ela é fundamental. Eu coloco para vocês, né? Que eu tenho no meu conjunto de valores e formação, né, tanto jurídica, quanto também no meu conjunto de valores éticos e morais. Eu defendo até a última instância todos os direitos e a felicidade, né, das pessoas, tá? E sei do tamanho do sofrimento das pessoas LGBTs, né? Tenho acompanhado isso muito de perto, é muito complexo tudo isso que acontece. Tá? Ao mesmo tempo, entendo que a gente está numa seara extremamente complexa em termos científicos também. Tá? Eu defendo veementemente, ao mesmo tempo, eu tenho algumas questões que eu não tenho resolvida comigo, que eu tenho pesquisado muito, conversado com vários especialistas, principalmente na minha preocupação, né, dos aspectos médicos, impactos psiquiátricos e assim por diante. Então, a gente tem que avançar, nós não podemos mais perder alunos que não sejam acolhidos em nossa rede, isso é fundamental. E aí tem uma articulação também com o Estado que precisamos fazer, tá? Esses alunos, todo esse alunado, ele é igual a todos os demais, tá? Nós não podemos agir com preconceito, eu coloco isso de maneira muito clara, e a gente tem que fazer esse tipo de trabalho. Quando eu fui secretário da Educação, a gente conversou muito sobre isso na rede, tivemos trabalhos internos, tínhamos grupos discutindo tudo isso, as questões de gênero, né, de orientação sexual, de identidade de gênero, quer dizer, são várias categorias aí, né, e ali acaba, em função dessas várias categorias, quem não se aprofunda fica perdido, e daí também tem uma utilização indevida, no meu ponto de vista, mas, sobretudo, a pessoa humana, né, a pessoa, a gente tem que ter sempre o olhar. O Flaviano tem essa característica, é o olhar do amor, é o olhar que eu tenho que servir ao próximo, né? Eu tenho que estar junto do próximo, entender o próximo. Então, ô Flaviano, no governo vocês podem ter certeza, né, que a gente vai trabalhar com todo cuidado, com todo carinho, né, essa pauta para que a gente possa ter efetivamente um avanço, tá bom? Em que pese, eu sou muito claro, algumas questões, né, de crítica que eu tenho à própria ciência, né? Eu sempre sou muito transparente, né? São coisas diferentes, tá bom? Mas eu defendo e vamos trabalhar aí rigorosamente nesse sentido, Thomas.
Muito obrigada, candidato. Agradeço também a todos que fizeram as perguntas. A gente vai agora para a segunda rodada. Então, vamos reabrir a rodada de perguntas, começando com o Samir, representando o FOPEX. Samir, por favor. Candidato, ainda falando um pouco essa questão sobre verba, né? Sabendo a gente que para cada R$1 investido em arte e cultura no Brasil, se reverte até R$13 para a economia, isso segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Quais as estratégias que o candidato pensa para investir na área cultural de Sorocaba? Bom, eu coloquei no nosso plano uma coisa que é importante, além de valorizar nossos coletivos culturais, né, a importância do Plano Municipal da Cultura que existe, tá? Esse plano precisa ser aprimorado, tem que ser enriquecido, porque ele é um plano de 2015, 2016, né, já passou 5 anos, mas ele foi muito bem estruturado nos seus 6 eixos, né, patrimônio cultural, gestão pública da cultura, fomento à produção cultural, acesso à descentralização da cultura, diversidade cultural e economia da cultura. Então, é claro, né, eu coloco dessa maneira, todo recurso, todo investimento em cultura, ele vai ter um impacto magnífico. 13 vezes é pouco até, ele é o efeito monetário, mas o impacto, né, no crescimento das pessoas, na ampliação dos seus horizontes, né, na sua compreensão enquanto pessoa humana e o exercício dessa cidadania, não dá para mensurar, tá? Então, a gente eu volto aqui àquela pergunta, é um desafio grande a gente conseguir captar mais verbas para poder priorizar mais projetos. O que eu coloco, né, que é um grande desafio, de qualquer forma, por mais que a gente capte todos, o recurso é sempre escasso, né, e a partir disso as políticas têm que ser claras. O que nós vamos estar priorizando e como nós vamos estar aplicando. Isso eu preciso trazer todos os coletivos, todo o pessoal da cultura para a gente discutir e ser mais aberto com relação à aplicação das verbas, né? Eu não abro mão, é da minha característica de trazer a situação que a gente conquistou e como é que nós vamos trabalhar, para não ficar fechado. Daí o Conselho Municipal da Cultura é importante como articulador de todas as áreas, mas eu entendo que a cultura hoje, né, ela tem várias outras expressões, formas, entidades, a gente tem que ter um canal de comunicação bastante grande para que a gente possa avançar muito nessa pauta que, assim, muito claro, você tinha colocado até na primeira questão, mas a pandemia pegou feio a área da cultura, né, a área de eventos, por exemplo, né, esse setor parou, é o setor que eu vou dizer, um dos setores que mais sentiu, né, o que acabou não sendo devidamente reconhecido, foi de maneira muito tardia e insuficiente, e a gente vai ter que fazer um trabalho grande para abrir esses espaços, né? Eu tenho colocado, né, quando eu falo assim, da abordagem nesse momento de dificuldade, a escola tem que ser mais cultura também. Eu tenho que abrir mais espaço na nossa escola, né, para que vocês, né, toda a área cultural, participe mais ativamente. A gente está querendo trabalhar muito o conceito de arte e educação nas escolas, né? E trabalhar todos os coletivos e dar espaço para todo mundo, até como forma não só de valorizar, de trazer essa riqueza cultural que a gente tem, essas experiências, né? E fazer com que isso se difunda mais. É uma coisa que eu coloquei aqui no sentido de avançar, né? Não é só música, mas a arte, a educação, e a gente vai ter que fazer esse cruzamento ele ultrapassa a figura do próprio professor, do pedagogo, mas ele vai precisar ser feito com o artista. Agora, a gente tem que buscar um mecanismo de estruturar rapidamente essa política para que eu tenha os critérios claros, né, do atendimento, de como que a gente vai levar projetos aí para todos. Tá bom? Obrigado, Yasmin. Menian. Obrigado, Samir. Obrigado, Flaviano. Vamos à próxima pergunta, pela Silvia, do Floresta Cultural. Então, candidato, retomando a questão da socioambiental na cidade, a nossa bandeira também como coletivo, ela extrapola a questão ambiental, então por isso que nós denominamos como socioambiental. Nós também abraçamos a questão cultural, né, e a questão da ciência. A questão dos mapeamentos dessas áreas verdes na cidade, os fragmentos que
que restaram na cidade, ela está bem consolidada, graças, inclusive, ao trabalho das universidades locais, né? E está contemplado, né, em estudos científicos que tem... a gente tem se baseado neles para, uma vez que agora nós temos uma representatividade com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, nós temos pleiteado que, por exemplo, essa área em questão, do Parque Três Meninos, né, que apesar do impacto que ele já sofreu, que ele seja abraçado como uma área, um novo parque para a cidade. Como o senhor colocou na resposta da pergunta anterior, que inclusive não cabe as operações urbanas consorciadas, então eu gostaria de saber qual seria a solução, né, que o senhor colocaria para uma área tão relevante para a cidade, do ponto de vista, inclusive, cultural, do patrimônio paisagístico, e também de uma questão que o senhor levantou no seu plano de governo, que é o turismo na cidade, uma vez que o turismo ecológico ele tem crescido, inclusive nesse fragmento florestal, que as pessoas, a partir do momento que elas começaram a conhecer, elas estão... há uma demanda, há um fluxo de pessoas que querem conhecer e preservar. Silvia, nesse caso específico, né, foi dado já o alvará, eu tenho que ser muito honesto, eu não acompanhei a especificidade. O alvará de construção já foi dado, já estão modificando, não foi ou não? Parte da área foi modificada, são mais ou menos 400 mil metros quadrados, mas ainda resta uma área importante. Mas hoje mesmo nós constatamos que tem um novo empreendimento numa área mais de baixada, próximo ao córrego, e nós estamos questionando. Sim, então é fundamental. Da minha parte, essas áreas vão ser protegidas, esses estudos nas universidades existem, até participo, só que eles têm que entrar rapidamente para a nossa legislação, porque o plano diretor, né, no macrozoneamento ambiental, ele não determinou essas áreas de proteção de maneira muito clara. Eu tenho especificidades da legislação a partir do Rio, algumas características, mas ele não apresentou no mapa o limite, né, territorial dessas áreas que são de interesse ambiental para a gente. Nós precisamos fazer isso nessas áreas de interesse ambiental, precisamos mapear rapidamente. Nesse caso, né, sendo prefeito, eu já me comprometo aqui a chamar o processo e imediatamente verificar para que a gente pare, né, pare com essas autorizações, dependendo do estado em que ela esteja, e que a gente possa, quem sabe, transformar num parque, buscar daí, sim, numa operação urbana lá do outro lado do centro da cidade, a compensação aqui para o dono do território, né, o dono da área. Ele tem que também ser indenizado porque ele é um proprietário. Eu não posso chegar por lei e falar, olha, essa área eu vou pegar para o Estado, né, para a Prefeitura, e não vou indenizar. Daí entra uma questão de recursos. Então, a gente tem que buscar fontes para essas áreas que são privadas, né, que são de interesse, que a gente consiga colocar mais restrições pela legislação e naquilo que for possível que a gente possa trazer essa área para uso público, né, para o domínio público nosso. Isso é fundamental. Existem mais áreas aí que eu conheço aqui em Sorocaba que daria para fazer, porque a RPPN é um instrumento interessante, mais difícil, tá? Muitas vezes poderia ser já, se tivesse uma legislação mais clara com relação à análise dos impactos e à mitigação dos impactos dos empreendimentos, fala, olha, tal área, tal empreendimento vai ter que garantir uma RPPN. Daí, inclusive, o próprio empreendedor vai ter que manter essa área, né, de RPPN com uso e acesso à população. Então, existem instrumentos, sim, que a gente pode estar implementando de forma a garantir e proteger essas áreas, e, ao mesmo tempo, estimulando, né, várias outras áreas, né, você colocou aí, trazendo, a gente está pensando muito a área do turismo, existe um potencial enorme aqui em Sorocaba, claro, um turismo também que preserve, tem que tomar muito cuidado, porque toda ação turística, ele causa impactos, né? A nossa ação, o homem gera impacto, né? O ser humano gera impacto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, mas a nossa ideia é aproveitar, né, o máximo do potencial que a gente tem, também na ideia de geração de renda, geração de empreendedorismo, geração de emprego, preservação ambiental, né, porque o grande atributo vai ser o ambiental, seja no turismo
cultural, no turismo religioso, no turismo de aventura, em todos eles, né, de preservação é fundamental. Tá? Muito obrigada. Vamos passar para a próxima pergunta. Enquanto não vem a pergunta, só comentar, a parte mais difícil de ser candidato são nos debates o final do tempo. Traumatiza a gente. Você prefere que eu avise antes ou no momento em que acaba? Pode ir, siga como você está indo, né? Eu estou aqui colocando a parte mais difícil, porque eu gosto de falar, eu gosto de construir, né? Trazer fundamento para a resposta, né? E daí é muito rápido. Tempo voa. Desafio, né? Vamos lá para a próxima. Yasmin Castro, do Movimento Antirracista. Candidato, o senhor assume em sua candidatura o título de professor, e isso nos mostra que o senhor busca essa identificação com o ciclo educacional, que é muito bom. E o senhor já disse que possui uma vontade de ação sobre as questões raciais dentro do seu plano, mas algo que eu gostaria que fosse explicitado é quais são as medidas diretas para a implantação da lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que torna obrigatório o ensino de cultura afro-brasileira no currículo do ensino fundamental, dado que a lei não está sendo aplicada efetivamente no município desde sua implementação. Tá. Eu vou ligar essa resposta a você a uma preocupação que a gente trouxe na área da educação, Yasmin, que é fazer uma grande reforma curricular, tá? A gente tem o desafio da nova Base Nacional Comum Curricular, a gente tem o desafio, e na base, né, BNCC, que trabalha por competências e habilidades, ela revela, coloca para a gente de maneira muito clara a diretriz do ensino das nossas africanidades, ela é fundamental, então a gente tem que fazer rapidamente uma discussão e internalizar isso acontecendo de maneira direta, inclusive com alguma disciplina, ou de maneira transversal, né? Eu tenho que levar essa questão para o nosso Conselho Municipal de Educação, que ele é um conselho bastante ativo, para que a gente possa construir a aplicabilidade dessa legislação. Não pela lei, mas pela importância que ela tem, né? A gente não precisaria ter de lei para trabalhar isso no nosso currículo, é fundamental. Eu acompanho, sou um dos grandes incentivadores, né, do NUCAB, Núcleo de Cultura Afro-Brasileira, né, com a Ana Maria, com todo o pessoal, o Ademir, como eu falei, a gente acompanha muito essa área e, no meu caso, é muito sensível. Eu já fiz algumas ações nesse sentido quando estive na prefeitura e a gente quer potencializar isso. De maneira prática, eu tenho que agora discutir muito essa nova BNCC, trazendo para o nosso currículo. Aí vem um ponto que eu coloco. A gente está propondo uma grande reforma na educação, na criação de uma autarquia da educação, para que a gente possa ter nossos próprios métodos, né, construído coletivamente com os nossos professores, com as famílias como um todo, com os especialistas, com os coletivos, para termos algo mais aplicável, né, em que eu trabalhe efetivamente todas as nossas expressões culturais, nossas manifestações, as nossas questões raciais especificamente, né, nas questões, né, de todos os segmentos da nossa sociedade, tá? Isso é fundamental, né, nesse ensino plural que a gente precisa. Muito obrigada. Vamos então agora à nossa próxima pergunta. Fina Tranquilinho, do Conduto. Fina Fátima Tranquilinho, por favor. Flaviano. Oi, Lucinda. Essa pergunta, ela foi formulada junto com a criadora do projeto social Ampara, que é a Gabriela Pereira, que, como o próprio nome diz, ampara famílias atípicas, que têm pessoas com algum tipo de deficiência. Então, a Ampara pensa que se todo plano de governo fosse pautado nas pessoas com deficiência, seriam pautas que serviriam a todas as pessoas, uma vez que é muito difícil as pessoas atípicas se adaptarem a todas as ações da prefeitura criada para as pessoas com deficiência. Lembrando que as pautas e políticas públicas para as pessoas com deficiências são salvaguardadas pela Constituição e elas não podem sofrer violências e direitos humanos. Uhum. Eles entendem também que grande parte das pessoas com deficiências que sofrem violências e direitos humanos são cuidadas por mães solos, pretas e periféricas,
Ou seja, é uma questão de classe, raça e gênero. Bom, sendo assim, a pergunta é, no seu plano de governo, as políticas públicas são pautadas nas pessoas com deficiência? Quais são essas políticas públicas e como o senhor irá implantá-las? Bom, obrigado. Agradeço também a Gabriela da Ampara, né? No nosso plano aqui, na diretriz para a cidadania, assistência social e família, diretriz 5, eu coloco de maneira bem clara todos esses problemas que a gente tem, né? Por exemplo, Sorocaba, o número de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família saltou de 9.500 para 18.500. A gente coloca de maneira muito clara no nosso plano as pessoas com deficiência. Nós temos hoje 21% da nossa população, né, com alguma deficiência, seja visual, auditiva, motora, intelectual, né? E quando a gente fala das pessoas que têm alguma gravidade das suas deficiências, nós estamos falando de 10%. Nosso plano, ele é um plano matricial, ele é um plano que integra todas as áreas. Então, essa questão da acessibilidade, da inclusão, né, ele é fundamental. A gente trabalha o conceito de cidade inteligente no nosso plano e a gente coloca muito claro, a cidade inteligente é aquela concebida para nós como uma cidade humana, tá? Uma cidade sustentável e eficiente. E os nossos princípios basilares em todas as áreas são a inclusão e participação, tá? A transparência, a economicidade, eficiência, inovação, resiliência e sustentabilidade, tá? Então, toda a minha área, todas as nossas áreas trabalham a partir desse princípio. Gente, princípio é a base de tudo, tá bom? Então, há uma preocupação grande. É claro que o grande desafio é sair, se é uma proposta para a gente ir para a prática, tá? Esse é o grande desafio, ter a capacidade de trazer, implementar e realizar, né? E esse é um dos grandes pontos que eu coloco e que eu peço a todos vocês aqui, quando eu peço o meu voto para todos vocês, é que vocês possam olhar a minha trajetória de vida, né, meus acertos e meus erros, mas que eu sempre fui muito focado em resultado e resultado construído coletivamente, resultado construído com base no diálogo. Eu entendo que essa experiência dá para a gente trazer, né, e fazer avançar muito mais, a partir do conhecimento, do diagnóstico, da colaboração, da construção, da priorização e o avanço. Um dos grandes desafios que a gente tem é aprender a priorizar. Como eu falei, não existe uma hierarquia de funções públicas, no meu ponto de vista, né? A gente chama numa taxonomia, isso não existe, mas a gente tem que conseguir colocar como é que nós vamos ter a estratégia de abordagem para fazer com que isso ocorra. Mas é principiológico, né? Na educação, eu falo especificamente da educação, né, especial. A gente quer ter um plano de desenvolvimento individualizado para cada aluno. Eu conversei bastante com as entidades da área. Nós temos 800 alunos, as equipes multiprofissionais, as salas de recurso, as classes hospitalares, que eu falo com muita honra, que ajudei a implantar há 20 anos, a partir da Universidade de Sorocaba, que a gente provocou a prefeitura, implantando já a classe com a professora Carmen, né, no GEPAS. Então, a gente, como eu falei, meu DNA é um DNA social. Eu tenho o princípio da amorosidade entre as pessoas, né? O diálogo. Podemos ter muitas diferenças, né? Mas é pelo diálogo que a gente consegue superar. E a diferença, ela é a coisa mais rica para a gente nessa diversidade poder avançar e construir esses conceitos. Então, eu coloco muito claro em todo o nosso plano, a gente está abordando isso, né? De maneira direta, de maneira transversal, né? E que é algo que realmente me move, né? A palavra é essa, ela me mobiliza, né? Vamos finalizando. Eu peço que vocês possam olhar, né, todo o meu histórico de vida, né, que, como eu disse, tem meus erros, mas a gente acertou bastante também e acredita que tem toda a condição de promover a nossa cidade de Sorocaba, né? Quando eu falo dessa cidade inteligente, essa cidade humana, tá? As pessoas estão na frente da tecnologia. Isso eu tenho colocado. O pessoal fala de cidade inteligente pensando em tecnologia. A tecnologia, ela é um meio que ajuda a gente, mas é a cidade humana que é o grande diferencial. Muito obrigada, candidato. Vamos agora, então, à pergunta da Lucinda, dos povos, comunidades e movimento feminista. Flaviano, a geração de renda através da cultura hoje é uma alternativa para a garantia da permanência dos povos indígenas na universidade aqui de Sorocaba.
Além disso, também é uma forma de diminuir a violência contra a mulher, por possibilitá-la a sair de alguma situação de opressão. Como você pretende, através da cultura, gerar renda para essas pessoas e como você pretende incentivar as livres iniciativas culturais? Lucinda, eu queria resgatar aqui um projeto que eu desenvolvi na Uniso, que eu sempre levei meus alunos nas entidades, e uma delas era a Lua Nova, vocês conhecem, né? Com um trabalho feito pela Raquel, e era muito interessante porque eu levava meus alunos, principalmente as mulheres, as alunas, no sentido de compreender essa capacidade de, dentro de uma determinada realidade, empreender, gerar renda e ainda assim conseguir avançar, né, saindo das dificuldades, né, das situações de vulnerabilidade que a gente tem. Então, isso, para mim, é fundamental. Eu trabalho muito com a ideia de geração de emprego e renda, né, com meus alunos, como eu falei, na Uniso, depois a empresa Júnior, a gente sempre apoiou as entidades. Tínhamos um projeto com a professora Isabel, riquíssimo, que eu participei, que era o Administração, né, os alunos de administração realizavam projetos com as várias entidades de Sorocaba, muito focados nessas questões que você coloca, para que a gente pudesse fazer as entidades avançarem. Na forma da sua gestão, conseguir maior sustentabilidade. Então, esse é um dos caminhos que a gente tem que buscar. Uma parceria maior, uma participação maior das universidades, você coloca aí dos povos indígenas de maneira muito, muito clara, já é a segunda pergunta que você aborda, né? Nós temos, sim, essa realidade de povos indígenas aqui em Sorocaba, não só isso, algumas outras questões a gente coloca depois, e a gente precisa, sim, né, nos quilombolas, etc., a gente tem que avançar com esses programas e fazer que esses programas, tudo isso que eles produzem, né, de manifestações culturais, possam gerar renda e sejam reconhecidos na sociedade. Então, a gente tem que criar feiras, eventos, trazer isso para a sociedade, utilizar daí as tecnologias para que a gente possa fazer com que esse ciclo criativo, né, de economia criativa funcione. Então, há caminhos para isso, né, e a gente vai fomentar. E, como eu disse, a gente já tem um pouco de experiência nessa área e que ficou morta nos últimos anos aqui em Sorocaba, e a gente tem que trazer com muita força e rapidamente isso para superar todos esses efeitos da pandemia. Obrigada, candidato. Vamos, então, à última pergunta da segunda rodada. Thomas, da ATS. Bom, candidato, como o senhor na outra pergunta tocou bastante a respeito da área da saúde, então vou fazer a pergunta nesse sentido. Um pouquinho mais alto, por favor. Melhorou. Agora? Melhorou? Melhor. Bom, a gente sabe que as pessoas trans, elas têm um grande problema na área da saúde, tanto quanto ao reconhecimento do nome social, aos profissionais que não estão capacitados a atender essas pessoas e trabalhar com as suas necessidades específicas. Então, a ATS ela vem construindo, junto com a Secretaria de Saúde e um grupo de alunos da PUC, que cursa medicina, um projeto para um atendimento dessas pessoas trans, pensando nas suas necessidades específicas. O senhor vai possuir alguma proposta, algum projeto que vai de encontro com essas necessidades específicas da população trans nessa questão relacionada à saúde? Bom, Thomas, eu vou ao encontro, não do encontro. Se for de encontro, eu estou chocando, tá bom? Nós vamos ao encontro disso tudo, no sentido de que, claro, a gente precisa potencializar, nós temos aí alguns indicadores de que 1% da nossa população teria toda essa identidade, essa caracterização trans, né? Existem alguns indicadores e algumas pesquisas nesse sentido, então a gente tem que fazer com que a nossa saúde pública efetivamente tenha o acolhimento, o respeito, né, a todas essas pessoas. Como eu falei, isso é base da minha forma de ser e forma de agir, tá bom, Thomas? E aí, pegando uma pergunta que você fez, eu acabei... não estava na pergunta, mas você usou como exemplo. Hoje, o grande desafio, conversava com a Vivian, é a dificuldade do mercado de trabalho, né, acolher essas pessoas, né? Eu não gosto nem de falar dessas pessoas, dos trans, né? A gente tem que ter, há muito preconceito, as empresas não têm, e aí eu acho que é interessante, nasce aqui a ideia de levar um projeto junto às nossas empresas
para que eles também, né, possam acolher e realmente acreditar e olhar sem preconceito a pessoa trans. Tá? Aliás, eu nem gosto de falar pessoa trans, é pessoa, né? É claro que tem um aspecto político em tudo isso, mas eu gosto de falar da pessoa, eu não gosto de diferenciar. Candidato, muito obrigada. Bom, então nós encerramos esse ciclo de perguntas, né? E agora eu gostaria de abrir, como a gente ainda está bem no tempo, antes das considerações finais, abrir para eventuais perguntas que possam surgir para os movimentos. Posso fazer? Tem alguma pergunta? Pode fazer. Vou aproveitar o tempo, eu também aproveitei. Vou aproveitar o tempo. Flaviano, você, no meio de uma das perguntas aí, você respondeu, você falou sobre o pancadão lá na periferia, né? Uhum. E aí, um pouco antes da pandemia, o vereador Hudson, você acompanhou essa polêmica, né? Ele propôs um projeto de acabar com o pancadão na periferia, e aí a gente ficou sabendo desse projeto dele, que era todo em cima da segurança. A gente ficou sabendo desse projeto, pedimos uma reunião com a assessoria dele, ele recebeu a gente, não só o Conduc, mas várias instituições, e aí a gente conversou sobre que tipo de cultura ele estaria propondo para acabar com o pancadão, né? Já que o pancadão é uma manifestação cultural da periferia, né? É um espaço onde os jovens da periferia é um dos poucos espaços onde eles podem estar, né? Então, que proposta ele teria? E aí não demos continuidade por causa da pandemia, a gente não deu continuidade na nossa conversa. E aí, como você falou sobre isso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua proposta de cultura para a periferia, né? Não levando em consideração somente o que nós chamamos de cultura culta, né? Mas levando em consideração que cultura é modo de vida, é existência, é pertencimento. Eu gosto bastante da definição, vamos dizer, uma concepção que o professor Aldo Vanucci fala da cultura, no livro dele, sobre o que é cultura, né? Cultura é tudo aquilo que não é natureza, né? É da ação humana. Eu gosto bastante porque a gente tem que ter essa visão geral, né? Claro, não é cultura culta, pelo amor de Deus, né? Porque eu gosto da música clássica, mas, por outro lado, eu até conversava hoje com o nosso coordenador de campanha, o Serginho, eu falei, gente, eu amo carnaval, né? Ele olhou, você ama carnaval? Eu falei, eu amo carnaval, né? Eu amo, vocês não têm noção, né, do que é o carnaval, da manifestação cultural, né, do enredo de uma escola de samba, aquilo que você traz para a avenida. Não é o samba, não é simplesmente a expressão corporal, é muito mais, né? A gente entender o que é o carnaval, a riqueza do carnaval, porque eu amo, sou apaixonado, já acompanhei no Rio de Janeiro, né? Sou péssimo para sambar, mas eu amo o carnaval, adoro música, né? Como também gosto da música pop, em alguns pontos, enfim, né? São as manifestações culturais. E é claro, né? Quando a gente fala da manifestação cultural do bairro, dos nossos jovens, né? Da periferia, né? A gente tem um cult aí muito importante. Quando eu falei de construir essa política municipal da juventude, a gente tem que escutar esses jovens, né? E aqui eu tenho que ser humilde de falar, eu não vou trazer a solução, né? Fátima, você também não vai, a gente vai construir isso daí, tá? Falar que eu tenho solução, não tenho, né? Como eu falei, eu entendo que eu tenho que preservar e ter o espaço, o tempo para o nosso jovem, para as manifestações. Tenho que evitar os conflitos de vizinhança, é uma outra questão, mas eu tenho que dar o espaço. Se chama pancadão, se chama funk, o que vem a se chamar é a manifestação cultural, né? Tanto de um lado desse jovem, funk, como uma coisa que a gente até esquece, né? Numa outra ponta, que é uma manifestação cultural importante, que está se perdendo, o cururu, por exemplo, né? Que é super rico, né? Muito. Eu amo ver o cururu, né? Por aquela inteligência do que eles trazem, que vão fazendo aqueles versos, né? E
naquela rivalização das músicas, é extremamente rico isso, né? Então, essa cultura, essas culturas, a gente tem que ter esse olhar, a gente vai procurar trazer meu espírito e a minha forma de agir em conjunto. Eu não tenho solução pronta, estou colocando aqui diretrizes de ação para que a gente possa construir a partir, claro, né, dessa forma, e a forma é do diálogo. Eu fiz questão de colocar no nosso plano, lá no final, os nossos 32 conselhos municipais, citei um a um, né, porque eu não consigo citar todos no plano, eu falei, não, vou colocar lá como anexo, todos eles terão ter centralidade, né, efetivamente, na construção das nossas políticas, tá? É fundamental, eu participo do Comuplan, do Conselho Municipal de Planejamento Urbano, né, e eu sei da importância e da riqueza que é aquilo, mas o poder público tem uma dificuldade de dialogar, né, de fazer a construção e de dar o devido espaço, né, dar a forma para que aquilo cresça, né, da mesma forma na questão da cultura, Fátima. Eu realmente, a gente tem que ter um trabalho muito grande para permitir que isso aconteça, que essa grande riqueza, né, que a gente tem, ela possa aflorar, ela possa se desenvolver de maneira respeitosa, né? Quando a gente fala do diálogo, da tolerância, né, isso é fundamental. Nós temos que trabalhar uma cultura de paz, de tolerância, de respeito, de diálogo, de ouvir, ainda que tenhamos visões diferentes, mas isso é a essência da nossa democracia, né, do exercício da nossa cidadania, né, garantindo todos os nossos direitos humanos. Candidato. Obrigada. Vou fazer uma questão a mais também que chegou aqui para o candidato. Candidato, recentemente a Vila Bertina foi demolida após um destombamento via judicial, um destombamento controverso. A Secult não tem um departamento de patrimônio histórico estruturado e com profissionais técnicos. Temos problema com o arquivo de documentos também. Considerando isso, qual a sua proposta para melhorar a gestão de patrimônio cultural e como conciliar interesse do mercado imobiliário e preservação? Na sua gestão, vai regulamentar a outorga onerosa de direito de construir? Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui pela questão da Vila Bertina. É bastante sério isso que aconteceu, né? Vem também por uma legislação, sempre critico muito, a nossa legislação não é clara, ela é ambígua, ela dá margem a muita interpretação, né? Cai na mão de determinado engenheiro, cai em um outro, cada um vai ter uma visão e colocar regras distintas, o que também é péssimo quando a gente olha do lado, né, do investidor. A regra tem que ser clara para todo mundo e tem que ser justa para todos. O nosso patrimônio cultural, histórico e cultural, a gente tem um conselho que ele é um conselho importante, né? Temos aí um fato que eu vou trazer aqui, que foi a construção do mausoléu em frente à catedral, né? Aquela guarda, aquele posto da polícia era um mausoléu para mim. Lembro o cemitério, né, daqueles modelos que o pessoal constrói, né, o mausoléu, aquilo acabou, né, com a questão do patrimônio cultural nosso, né? Não podia ter acontecido aquilo a partir da própria prefeitura, né? É muito sério isso que aconteceu, tá? Então a gente tem que trazer, dar clareza. Por outro lado, de novo, um bem quando é tombado, tá? A questão do particular, ele é afetado, porque um bem tombado, para você manter aquele bem, ele custa muito mais caro. Para fazer uma manutenção, uma intervenção, um projeto para ele, é muito mais caro. O que acontece? A gente tem visto esses bens que estão começando a deteriorar, porque a família, né, nem paga o imposto já é caro, que são bens aí, muitas vezes em regiões mais valorizadas, e aquilo entra num círculo vicioso que daqui a pouco chega ao interesse da própria família. O que é? Que o bem venha desmoronar, né, para ter o terreno, poder aproveitar o terreno. Então, a gente tem que regulamentar toda a nossa legislação, deixar mais claro, trabalhar a proteção dos nossos bens culturais. Aqui, o arquiteto Alberto Strebe trabalha muito aí com o pessoal do Conselho, né, do Patrimônio Histórico, né? Eu entendo que é um trabalho fundamental, tem que ser respeitado. A gente tem que ter maior clareza de todos os bens que são tombados aqui em Sorocaba. Se a gente entrar no site da prefeitura, não tem clareza dessa informação. Eu tenho que buscar decreto, a gente teria que ter
já no site, com transparência, quais são os bens, qual que é a regra de tombamento, né? E verificar até que ponto o poder público pode contribuir com esse processo. Porque também, como eu disse, a gente quer preservar, mas você coloca todo o ônus ao proprietário do imóvel, a família proprietária, e a família daí começa a não conseguir manter esse imóvel, porque ele sempre vai exigir mais. Acredito que a política até tem que avançar. Quando você coloca um patrimônio desse, chamar a família, tentar fazer algum processo, né, de desapropriação, de securitização daquele imóvel, para que ele possa vir, né, para o domínio público também. Acredito que isso seja importante. Ou preparar aquela família, olha, esse imóvel... Analisando, candidato. E a gente pode trabalhar transformar no museu, alguma questão que traga até uma renda àquele imóvel. A gente tem que sentar, né, e buscar soluções para esse problema que vocês apontaram aí, que é bastante grave. Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Turístico e Paisagístico de Sorocaba. Esse conselho é super importante e tem que ser muito respeitado também, né, e participar ainda mais e ter mais voz, né, aquilo que ele traz para a gente. Obrigada, candidato. A gente tem mais alguma pergunta dos movimentos? Eu posso fazer? Pode fazer. Tá. Candidato, o senhor comentou sobre o que chamou de terceirização, eu creio que referia-se às creches geridas em compartilhamento com algumas organizações sociais de Sorocaba, não é isso? Isso. Eu trabalho em conjunto com o Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, Momunes, instituição que tem administração... Oi? Trabalha com o Momunes? Momunes, isso. Que tem a administração de 3 dessas creches, né? E o senhor queria comentar quais as suas soluções para essa questão, mas eu gostaria também que deixasse aqui registrado quais são as problemáticas que o senhor vê nesse tipo de gestão. Tá. Ótima pergunta, porque tem que ficar muito claro. Como eu falei, as entidades de Sorocaba, exemplo do Momunes, são super importantes. Acredito que elas têm que aumentar a parceria com a prefeitura. A minha questão é uma questão educacional de rede, tá? O que está acontecendo? A prefeitura, ela foi, nessa última gestão, para essa gestão compartilhada, que eu não gosto desse nome, a educação a gente não compartilha, ela tem que estar dentro de um projeto pedagógico, né, muito bem cuidado dentro da prefeitura e seguindo esse projeto pedagógico. Eu não sei até que ponto isso está ocorrendo de maneira adequada, tá? E esse é meu ponto de preocupação. Nós tínhamos muitas entidades, não era o caso do Momunes, como é que funcionava a questão de algumas creches? Nós tínhamos creches que eram entidades filantrópicas, né, como Deus Menino, como a Casa das Mães, que há mais de 20, 30, 40 anos oferece esse serviço e a prefeitura subsidiava, né, até mesmo em função de recursos do Fundeb. Nós, na época, fizemos uma atualização desse valor, que estava super defasado, porque eles eram parceiros, eles também atendem, tem uma série de imunidades fiscais, têm arrecadações e contribuíam de maneira parceira com a prefeitura, e ainda assim a prefeitura qualificava aquela entidade, fazia acompanhamento, treinamento, e era uma preocupação. Então, a gente tem um aspecto histórico desse processo, que a gente precisa garantir, Yasmin, né, que é um processo já construído. Muitas dessas entidades, elas se transformaram em organizações sociais para atender o edital da prefeitura, tá? E expandiram os seus serviços, mas eles expandiram na forma do edital da prefeitura, que é onde é a minha crítica. Eu não gosto do termo gestão compartilhada, tá? Eu não compartilho a gestão da educação, eu não compartilho a gestão da saúde, tá? Eu estou fazendo, no caso da educação especificamente, um atendimento dentro de um projeto pedagógico da prefeitura. Ou a entidade vai ser conveniada, porque ela vai ter a parte dela. Então, quando eu faço um convênio da educação com o BOS entra com uma parte, eu estou subsidiando uma parte desse projeto dele, estou fazendo a parceria que me interessa. A gestão compartilhada é 100%, tá? E é nesse ponto que eu entendo. É possível ter? Mas a gente tem que tomar cuidado para não acontecer o que foi em São Paulo, que mais de 90% das vagas em creches foi para esse modelo de gestão compartilhada. Daí, não se sabe o critério de seleção do professor, pode ter indicações políticas, não estou dizendo que tem, né? Mas é muito aberto isso, é muito aberto.
Então, tudo aquilo que é público, a gente tem que ter os critérios de acessibilidade sempre. Essa é a minha preocupação. E daí vem o modelo de autarquia, a gente vai chamar todo mundo, procurar fazer a parceria, manter aquilo que a gente tem, mas a expansão nós vamos tomar muito cuidado. A minha estratégia de expansão parte, né, aí pelo modelo da nossa autarquia, que ela vai poder fazer isso de maneira adequada e harmonizando, porque hoje eu tenho, o que a gente recebe de reclamação dos professores que estão nas organizações sociais, nesse modelo compartilhado, que a diferença salarial com a prefeitura é enorme, eles estão absolutamente insatisfeitos. A gente tem que buscar harmonizar isso também, né? Então, acaba não sendo justo porque é aquele recurso público e, como eu falei, dentro de um modelo, se a prefeitura está bancando tudo, eu tenho que ter uma melhor harmonia em relação a essas remunerações. Não, a gente está fazendo uma remuneração que é mais ou menos 30% do que paga ao professor da prefeitura. Não é justo, no meu ponto de vista. Muito obrigada, candidato, obrigada a todas as pessoas que perguntaram, né? Agora a gente vai para a rodada de considerações finais. Antes da gente, enfim, encerrar, então a gente, retomando as regras, né? Cada pessoa vai ter aqui, cada movimento tem 2 minutos de fala, o candidato tem 7 minutos de fala para responder a todas as considerações. E aí eu gostaria de emendar uma pergunta aqui, que é a seguinte, candidato, a gente gostaria de saber, você chegou a comentar, né, sobre a sua relação com a cultura, gostaria que nesses 7 minutos finais você retomasse essa questão, porque a melhor maneira de a gente saber, né, qual que é a sua relação com a cultura, além daquilo que é proposto ou que é dito, é saber um pouco sobre a sua trajetória, enfim, se você puder também abordar isso nos seus 7 minutos finais. Vamos lá, então vamos seguir a mesma ordem, começando com o Samir, do FOPEX. Bom, queria primeiramente agradecer o candidato pela presença. Acho que foi muito legal o debate, as respostas, né? É bom quando a gente tem uma conversa assim, a gente vê que o candidato é bem preparado, que o candidato realmente entende isso. Eu acho que alimenta bastante a gente que está aí buscando informações, entender e conhecer os candidatos. Quero aproveitar esse momento das considerações finais para falar um pouco dessa questão da cultura mesmo, né, que envolve o todo. Eu acho que a gente falou muito aqui em verba, em formas de buscar dinheiro, a gente sabe que isso é muito importante, mas eu acho que a prefeitura também tem uma outra importância muito grande, que é olhar a cultura num todo e perceber que ela pode fazer muito mais, né? A gente tem praças, a gente tem parques, a gente tem artistas que utilizam esses espaços, e a gente hoje, e há um tempo já, a gente tem às vezes uma prefeitura / secretaria que muito mais atrapalha do que possibilita que a gente exerça o nosso trabalho, né? O senhor cita no seu plano de governos coletivos, e que são muitos, que são fortes e que fazem acontecer. E às vezes eles, mesmo eles estando agindo de forma independente, eles têm a prefeitura como algo que atrapalha e as burocracias que isso cria, né? O senhor citou a Link também, que é extremamente burocrática, então não adianta só a gente encher o orçamento da Link e continuar com a mesma burocracia que vai excluir, que vai fazer com que os mesmos sempre tenham acesso a ela. Então, acho que eu deixo aqui como uma reflexão, que a gente pense a cultura mesmo como o que pode ser feito às vezes, porque o argumento do não tem verba acaba sempre acabando ali, né? Existem os espaços ociosos que foram citados também, existe muitas outras alternativas que eu acho que o poder público pode estar junto com a cultura, possibilitando e auxiliando os coletivos a realizarem os seus trabalhos. E, para finalizar, que também, caso o senhor seja eleito, pense nessa questão da Secretaria de Cultura de uma forma mais ampla e técnica, né? Que realmente a sua escolha para esse secretariado seja de alguém que entenda a cultura, que ou seja da área, ou se não seja, que seja técnico e que entenda, que não seja
aqueles acordos políticos que muitas vezes acontecem, a gente acaba tendo que lidar e tendo que dialogar com pessoas que não têm esse entendimento, porque a cultura é muito plural, né? Ela é extremamente plural. É muito diferente a pessoa que vê lá o erudito, o clássico, da pessoa que está lá vendo funk na periferia. A gente tem, de uma ponta a outra, a gente tem aí um universo enorme que passa de várias culturas, de vários gêneros diferentes, que é a nossa cultura e a nossa arte em Sorocaba, que é uma cidade enorme, né? Uma das maiores do estado de São Paulo, e que ela poderia já... essa nossa cultura já poderia ter se expandido mais se a gente tivesse mais apoio do poder público. Sim. E é isso, agradecendo também aos movimentos que estão aqui. Muito obrigado. Então, passo a palavra agora a Silvia Souza, do Movimento Floresta Cultural. Perdão, coletivo. Gostaria de agradecer ao candidato e agradecer também aos coletivos que aqui... Gostaria de convidar as pessoas que estão nos assistindo para que conheçam mais sobre a atividade desses coletivos, porque eles representam o empoderamento da sociedade com uma participação que vai além daquela que é a eleição, no dia da eleição, o voto do candidato, e perpassa pelo cotidiano mesmo de uma cidade que é a nossa unidade viva da sociedade. Eu gostaria também de salientar algumas questões que, no meu entendimento, ficaram em aberto, que é a questão, por exemplo, de melhorar a fiscalização desses empreendimentos. Colega de coletivo ontem, o mercado é voraz e precisa ocorrer uma celeridade do poder público para atender a demanda socioambiental em contrapartida, respeitando, obviamente, né, o empreendedor, mas também respeitando o direito ao bem comum da coletividade, né? E também candidato, assim como os demais candidatos, se em caso de serem os coletivos, né, que nós tenhamos... Cortou, né? Cortou, deu delay. Que nós tenhamos uma voz ativa. Não, a internet dela mesmo. Pode repetir, Silvia? Vamos ver se a gente consegue entender. Deu delay, Silvia. Travou o seu. Esse finalzinho? Você falou que ficou em aberto, melhorar a fiscalização. Não, retomando, eu gostaria... Sim, que eu gostaria de salientar que nós temos visto que há um desconto entre um empreendimento ele ser solicitado, por exemplo, e a celeridade do poder público de responder às demandas da sociedade frente a um determinado empreendimento, respeitando o poder, o direito do empreendedor, mas também respeitando o direito da sociedade de manter uma área, por exemplo, né, florestada, como é o caso da floresta do Parque Três Meninos, a floresta cultural. Muito bem. Ok, Silvia, obrigada. A próxima pessoa a falar é Yasmin, do Movimento Antirracista. O Movimento Antirracista de Sorocaba, representado aqui por mim, agradece o espaço cedido pelo Fórum Permanente de Cultura, pelo tempo e dedicação do senhor candidato. Senti muita firmeza em seu planejamento, no que tange a questão educacional, e agradecer já essa busca do senhor por um ensino plural, e espero que seja efetivado. No entanto, sobre as questões policiais, eu sinto que o senhor ainda pode desenvolver isso melhor, visto que é uma questão delicada, que existe uma atenção reparadora mesmo, uma problemática que precisa dessa atenção. Mas nós esperamos que o senhor continue desenvolvendo bem o seu trabalho, siga no mesmo empenho pela sociedade sorocabana, independente do resultado das eleições. Uma boa sorte ao senhor e uma boa noite. Obrigado. Obrigada, Yasmin. Agora a gente segue para a fala
Dafina Tranquilinho, do Conduc. Oi. Eu agradeço profundamente, Flaviana. Estou muito feliz com essa sabatina, com as suas respostas. Eu acho que você foi muito objetivo, né? Acho que você tem um bom plano de governo. Eu fiquei meio confusa com algumas coisas que você disse aqui e disse também lá no debate da TVT, né? E da TVT, não, da TV Band, desculpa. E uma das coisas que você disse lá, eu acho que foi logo de início, quando você deu o seu boa noite, era que você era contra a ideologia de gênero. E na resposta que você deu para o Thomas, não me pareceu, né? Me pareceu que você sabe o que é ideologia de gênero, e me pareceu que você tem uma crítica em relação a isso. Então, eu gostaria que você esclarecesse o que você entende por essa ideologia de gênero, tá? Bom, demais, eu agradeço você profundamente. Tenho certeza que se você chegar na prefeitura de Sorocaba, o Conduc terá apoio do seu governo. Eu fico muito agradecida, muito obrigada e boa sorte para você. Seguimos, então, com a fala da Lucinda Silveira, do Movimento Feminista, Povos e Comunidades. Candidato, muito obrigado pelas suas respostas, né? A gente ficou bastante feliz com a sua forma de pensar, né? É preciso olhar, né, para isso que você mencionou e que a gente gosta muito, né, que é a humanidade, né? E o que compreende essa humanidade, né? A gente vê violências históricas acontecendo e precisa buscar formas para minimizar essas violências, né? Os povos indígenas historicamente foram massacrados, né, e continuam sendo. E uma forma da gente combater essa violência e o preconceito é justamente, né, se tratando de cultura, né, como a gente comunica, como a gente transmite essas diferentes culturas que ocupam esse espaço, né, para tirar esse personagem folclórico que é o índio, que é promovido nas escolas, né, a gente precisa sim colocá-los na postura de indígenas, de verdadeiros donos dessa terra, né, que ocupavam esse espaço muito antes do colonizador chegar. E para além disso, né, a gente fala de um sistema de violências, né, que é o patriarcado, que vem historicamente gerando violência contra as mulheres, gerando violência contra a natureza, gerando violência contra qualquer outra forma de vida, né, inclusive os homens. E é essencial, né, quando a gente está falando de construir uma cultura de paz, que eu senti bastante na tua fala, é trazer isso, né, o combate às formas de violência que são naturalizadas, né, pelo patriarcado. Isso se faz de extrema importância. De qualquer maneira, né, gostaríamos muito de agradecer e desejar uma boa sorte para o senhor. Boa noite. Obrigado. Finalizar a nossa rodada de considerações finais, vou chamar aqui o Thomas, da ATS. Bom, eu queria primeiro agradecer a FUPEX, agradecer aos outros coletivos, outros movimentos aqui presentes, agradecer ao candidato pela presença. Eu acho que foi uma sabatina bastante interessante, bastante produtiva. Eu só queria também pontuar uma coisa a respeito da sua fala, candidato, de que você prefere falar que somos pessoas e não pessoas trans. Eu acho que é muito importante que o lugar da pessoa trans ela seja demarcado, porque quando é conveniente essa demarcação do nosso corpo e da nossa identidade, ela aparece. Então, nós temos sim que falar de pessoas trans e deixar isso bem claro para que a gente possa pensar especificamente sobre essas pessoas na área da saúde, na área da educação, na área da segurança e nas outras diversas áreas, porque a gente sabe que a violência que cai sobre esses corpos, ela é imensa, não só aqui em Sorocaba, mas também em outros locais. Então, é muito importante que esse lugar ele seja demarcado. Acho também importante isso que o senhor falou sobre estar estudando, estar pesquisando, isso é fundamental. É importante mesmo que todos façam isso, pesquisem, principalmente com as pessoas trans que têm propriedade para falar sobre isso. Eu acho que é interessante a gente também pensar sobre da onde está vindo essa informação que a gente está obtendo, e também se essa informação ela está sendo representativa, porque às vezes a gente pega de uma fonte que nem sempre representa esse verdadeiro local. Então eu agradeço, desejo boa sorte para o senhor, e é isso. Boa noite, gente. Obrigado.
Bom, então eu passo a fala, as considerações finais do candidato, e em sequência eu vou encerrar a nossa sabatina. Tá legal. Obrigado, Menian. Bom, gente, eu queria, antes de mais nada, novamente agradecer, né, a todos vocês, representando os movimentos, os coletivos, e aqui pelo FOPECS. Agradecer, assim, a profundidade das perguntas que vocês colocaram. E aqui, com toda humildade, falo que eu vou ficar refletindo muito sobre elas, né? Elas aqui, no melhor sentido, me provocaram, tá? Porque a gente, ninguém é dono da verdade, a gente constrói isso todos os dias com o outro, né? Isso, para mim, é muito importante. Então, agradeço muito essas perguntas que vocês elaboraram. Espero que realmente eu tenha conseguido responder de maneira satisfatória a todos vocês. Cito aqui Samira, Silvia, Yasmin, Fátima, Lucinda, Thomas, né, a Menian. Aliás, você parece aquela artista americana do filme do Cisne Negro. Me fugiu o nome, mas você parece com ela. Natalie Portman. Oi? É a Natalie Portman? Natalie Portman, muito parecida, muito parecida. Obrigada pelo elogio. Não sei se já falaram isso para você, mas aqui na minha tela é a Natalie Portman. Bom, eu vou começar pelo Thomas, né, que ele coloca muito bem. Quando eu falei da pessoa trans, era o ideal que na nossa sociedade não precisássemos, Thomas, ficar caracterizando, tá? Mas você está correto, eu não estou colocando aqui. Eu falei como ideal de sociedade, né, de uma sociedade mais horizontal. Por favor, né, foi isso que eu quis estar colocando para todos vocês, né, em função da minha forma de ser e agir, né, nos meus 51 anos, de tudo aquilo que eu tenho e devo, né, a formação dos meus pais, da minha família, e de toda essa caminhada de vida, né, que a gente tem que cada vez mais ser mais humilde, né, isso é fundamental. Então, eu agradeço, né, concordo, eu só coloquei isso como um ideal da nossa sociedade, né, mas, claro, a demarcação política ela é fundamental em todos os grupos. Bom, eu também queria falar, né, claro, o Samir, ele fala a gente tem que olhar a cultura como um todo, e eu até escrevi uma frase aqui, que eu quero que vocês me ajudem, né? Eu entendo que a nossa cidade é a nossa grande sala de aula, é onde a gente aprende a cada dia, tá? E eu entendo que a cultura, nessa construção, ela é tanto didática quanto conteúdo para a gente. Estou falando aqui num tom professoral, mas para a gente entender a importância da cultura, né, na construção do que é a nossa cidade, né, o que a gente tem que estar efetivamente aprendendo, né, e compreendendo o que é a nossa cidade, onde a gente está efetivamente a todo momento, né, como o que não é natureza é a cultura, a gente tem a nossa expressão cultural. Então, eu formulei essa frase aqui, daí me ajudem se ela está boa, se ela sintetiza um pouco de tudo isso. Silvia, eu coloco, ficou aberto, melhorar a fiscalização dos empreendimentos, é claro, tem que fiscalizar, porque também é muito comum, o pessoal entra, não está autorizado derrubar uma mata, mas o pessoal derruba, né? Vai lá, aquela história, vai 10 metros, ninguém vai ver, vai 20, e tem um estrago muito grande, mas, sobretudo, a clareza, né, e fazer com que esse direito social ao bem público, que é a natureza, seja garantido. Yasmin, sobre a questão da segurança, obrigado também pelo apontamento. Quando a gente colocou, eu acabei não citando, mas está no nosso plano, a gente quer construir uma política municipal de segurança pública, chamando todo mundo, a sociedade, de forma, Yasmin, que a gente tenha clareza do que a gente quer com a segurança. A segurança, pela nossa Constituição, ela é uma obrigação do Estado, tá? Que, no meu ponto de vista, não cumpre bem isso, mas a gente tem também, pela Constituição, a Guarda Civil, né, municipal, mas ela tem uma outra questão, fizeram alterações à legislação para ela poder abranger mais, mas, do meu ponto de vista, não seria essa a finalidade,
Então, tenta-se suprir uma falha que tem do governo do estado em cima do próprio município e tira a verba de outras áreas, né? Então, a ideia de construir uma política municipal de segurança pública, ela é fundamental para a gente compreender, diagnosticar, entender e a sociedade apontar ali quais são os objetivos gerais, específicos, as metas, aquilo que a gente quer atingir com relação à segurança, trazendo os nossos conselhos de segurança. E a gente está indicando aqui criar o GASESP, né, que é o Gabinete de Segurança Pública Municipal, para que a gente possa integrar, inclusive, todas essas áreas da sociedade civil e de todas as forças que a gente tem aqui de segurança pública, tá bom? Deixar mais claro isso. Lucinda, povos indígenas. Eu acabei de pegar aqui meu resumo, meu estudo, né, que a gente tem em Sorocaba. Eu separei, inclusive, pelas áreas de ponderação do IBGE. Em 2010, nós tínhamos 886 pessoas que se declararam indígena, viu? Tá, Lucinda? 0,15% da população. Interessante notar que na região da Macro Jardim Simos, nós temos onde tem a maior concentração, 171 pessoas. Né? Temos aqui na região da Vila Formosa, 100 pessoas. Na região do centro da cidade, 96 pessoas. Precisamos compreender tudo isso daí, tá bom? Né? Então, está aqui os dados, a gente precisa debruçar sobre eles, elaborar essas políticas. Mas eu até virei aqui, peguei aqui e falei, não, eu tenho isso aqui já levantado. Então, obrigado, Lucinda, a Silvia, o Samir, né, que eu já falei, o Thomas, e do Thomas também eu quero ligar aqui a uma colocação para encerrar, né, que a Fátima fez, né, sobre a ideologia de gênero, tá? Eu fui muito claro na minha expressão, o que houve no final foi uma interpretação da jornalista, mas eu falei que a palavra está gravado, filmado, eu sou crítico à ideologia de gênero, tá? Eu sou crítico, eu não me coloquei contra a ideologia de gênero, e a ideologia de gênero é uma determinada narrativa em contrapondo à questão de gênero, que é uma coisa, identidade de gênero, que é outra, orientação sexual, que é outra, quer dizer, eu tenho muito bem delimitado tudo isso, mas eu coloquei essa expressão, né, que ela é uma expressão provocativa, efetivamente, tá bom? Então, eu não me coloquei contra, coloquei crítico, porque eu tenho, nos meus fundamentos, naquilo que eu estudo, algumas questões que eu levanto que são complexas e que estão muito em aberto na ciência, mesmo porque ela tem uma essência, né, de teoria social. Toda teoria social, a gente tem questões, claro que todas as ideologias, aqui no melhor sentido da palavra, o pesquisador, ele não consegue se desnudar, né, tirar a sua roupa. Isso é natural nas ciências sociais, né? Mas por isso que a gente tem que ter muito cuidado em olhar e entendendo que nós estamos trabalhando um conceito que é muito mais amplo e não restrito às ciências sociais, a gente tem que ter como é que ele está impactando nas várias outras, nos outros campos científicos. Então, por isso que eu sou crítico, né, à questão da teoria do gênero, vamos colocar dessa maneira, no sentido mais geral, tá bom? Então, para deixar bem claro esse posicionamento, que é um posicionamento que é complexo, é difícil para as pessoas falarem, né? E eu coloco aqui, eu tento colocar de maneira muito clara para todos vocês, né? Então, gente, para encerrar, como é que está meu tempo, Natalie Portman, por favor? Ok. A gente já estourou o tempo, mas... a consideração você tem que vocês... alguns tópicos, né? Não, então pode... vocês pediram para falar da minha trajetória na cultura, né? Como eu falei, a escola, eu quero levar muito a arte e a educação para as nossas escolas, esse é um sonho que eu tenho, né? Eu vivi isso, né? Quando eu estudei na Escola Municipal Getúlio Vargas, né? Eu vivi a música. Minha mãe, que ela toca acordeon, né? Ela não queria que eu me envolvesse com a música. Olha que coisa interessante, né? Tem que trabalhar logo, etc. E eu fui escondido na escola aprender a entrar na orquestra, né? Passei ali na seleção, tinha as aptidões, e fui escondido dos meus pais, e chegou o Dia das Mães, foi o convite que ela tinha que assistir o concerto, né? Então,
todas essas possibilidades que a escola pode trazer são muito ricas, né? Não só, eu estou falando aqui o exemplo de uma orquestra, da musicalização como um todo, da questão das fanfarras, da questão do teatro. A gente era muito forte no teatro. Eu não tinha muita aptidão para o teatro, não. Confesso, né, professor Roberto Samuel, meu grande amigo, grande incentivador, Carlinhos Costa também. Então, eu ficava de árvore lá na peça de teatro, mas eu amo teatro também, da mesma forma. E foi dessa construção de vida que eu sempre priorizei, né, a questão cultural, nessas manifestações mais específicas da música, que elas mexem muito comigo, mas tem o corpo, a dança, nossa, ela é muito ampla, né? E a gente tem que dar esse espaço, mas para vocês entenderem como foi a construção e como eu estou sempre com um olhar muito atento ao que acontece, tentando aprender com tudo isso, né? A minha postura é de aprendizado. Eu estou aqui para aprender, né, sempre, e eu entendo que a cultura ela é central na formação desse cidadão que a gente deseja, esse cidadão que ele tem, né, essa base humana, esse cuidado com a sociedade, né, esse cuidado com os nossos valores da democracia que são essenciais. Então, é dessa trajetória da minha vida, né, que eu trago para vocês, que a gente, como eu disse, começou a trabalhar muito cedo, estudar, agradeço tudo aos meus pais, né, esse encaminhamento que a gente teve, e eu abracei, né, com toda a minha energia para chegar até aqui, né, sabendo que a gente tem muito a realizar ainda e aprender com todos vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, candidato Flaviano Lima, que está aqui pelo Avante, a sua candidatura pelo Avante, né? Agradeço também a participação de cada uma das pessoas aqui presentes, então, Yasmin Castro, do Movimento Antirracista, a Fina Tranquilinho, do Conduc, a Silvia Souza, do Coletivo Floresta Cultural, o Samir Jaime, do FOPEX, Lucinda Silveira, Feminismo, Povos e Comunidades, Thomas, da ATS. Agradeço também as pessoas que estiveram aqui no suporte, né, o Thalisson, do FOPEX, a ATT, enfim. E, para finalizar, então, eu gostaria de passar as datas das próximas lives, para quem está aí assistindo, das próximas sabatinas, né, em forma de live. A gente vai ter ainda alguns candidatos, temos 7 candidatos confirmados. A única que não confirmou ainda é a Maria Lúcia. Então, nossa próxima sabatina vai ser com o Dr. Leandro, dia 29, é uma quinta-feira. Em sequência, dia 2 de novembro, uma segunda, com Rodrigo Manga. Dia 3 de novembro, terça-feira, Jaqueline. Dia 5 de novembro, Renan Santos. Acompanhem. Para nós é muito produtivo, é muito importante a gente ter esse diálogo. A sabatina foi muito interessante e esperamos ter essa porta aberta, né, para que a gente possa conversar e construir uma cidade cada vez mais próxima do ideal. Então, eu agradeço em nome do FOPEX, agradeço novamente a presença de cada pessoa aqui e encaminho a live para o final. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Flaviano. Obrigada. Tchau. Obrigado. Fechou? Encerrou? Encerrou, João. Tá.